Bom, obrigada, pessoal, pela presença. Painel super importante, super relevante, né, com uma pauta cada vez mais em voga. E eu vou começar com uma pergunta leve, né, para a gente não assustar ninguém, a respeito dessa importância da transparência dos mecanismos de controle dos riscos socioambientais. Então, cada um com a sua visão, né, entendendo essa relevância desses instrumentos e dessas métricas que estão cada vez mais aparecendo e sendo utilizadas. Então, fiquem à vontade para escolher quem quiser começar. Então, vamos lá. Ok, boa tarde a todos. Obrigada, FENASBAC, pelo convite. Obrigada, Natália, por moderar esse painel. E boa tarde para os meus colegas panelistas também. É um prazer estar aqui. Bom, eu vou começar, então, respondendo essa pergunta. Tem sempre aquela primeira chamada, né? Você não consegue gerenciar aquilo que você não conhece. Então, a primeira pegada é essa. Vamos ter essas informações para que a gente possa calcular os impactos e gerenciar esses riscos, né? E, uma vez que você gerencia esses riscos, você acaba tendo algumas externalidades positivas. Além de transformar o sistema financeiro num sistema mais resiliente e robusto, você tem externalidades positivas, que são: você acaba promovendo as práticas de sustentabilidade, né, seja na própria instituição financeira, né, nos seus colaboradores, nos clientes, nos projetos, na tomada de decisão dos investimentos e até nos fornecedores, né? E, com isso, você acaba promovendo um ambiente de negócios mais sustentável, mais ético, e uma economia também mais sustentável. E tudo isso colabora para esse processo de ter um sistema mais resiliente. Então, na hora que você tem essa decisão, não, vamos ter os dados, né, para poder gerenciá-los, né? Então, aí você entra nessa questão. Não, mas quais são as métricas, né? Como é que eu sei que esses dados estão refletindo, de fato, né, que essas métricas estão capturando a exposição que existe a esse risco, né? E aí você tem uma gama de discussões relacionadas a isso, a divulgação, transparência, né? E depois você tem a questão também de como você reportar isso para que exista, de fato, esse conhecimento. Então, assim, eu acho que tudo isso está dentro desse arcabouço que está sendo discutido, que está sendo consensuado, né? Que está em construção. E as métricas acabam que ficam no centro dessa discussão. Então, o Banco Central ele fez, só para dar algum exemplo, né, em termos práticos, né? Em 2021 lançou uma série, na realidade, em 2014 ele já lançou uma política de responsabilidade socioambiental, onde já incluía essa questão dos riscos socioambiental. Depois, em 2017, uma gestão integrada dos riscos, que incluía também esses riscos lá dentro, junto com os riscos financeiros, né? E, em 2021, houve um aprimoramento dessa regulação, onde ele dá mais detalhes, né? Mas a abordagem foi basicamente qualitativa. A parte quantitativa ainda está em desenvolvimento, até porque existe essa discussão internacional, né? Então, mas teve recentemente, os bancos começaram a reportar essas informações a partir de 2023, e um levantamento recente do banco, ele, com 12 instituições, S1 e S2, ele observou que a parte de gestão de risco é uma parte que ainda está patinando, justamente pela ausência das métricas, né? Perfeito. Boa tarde a todos. Cláudio Mais. Inicialmente, muito obrigado pela FENASBAC. Eu me sinto realmente honrado. Sou fã do trabalho que
os servidores do Banco Central vêm fazendo, seja no banco per se, seja por meio da FENASBAC. O LIFT faz um trabalho, como ficou claro nos painéis anteriores, fantástico. De maneira que, de fato, eu me sinto muito feliz de poder estar compartilhando esses momentos com vocês, especialmente frente aos heróis da resistência, né? Essa plateia bacana que ficou aqui até o final para nos ouvir. E aí eu acho que eu vou fazer um contraponto, vou dar um recorte. Eu trabalho no regulador de mercado de capitais. Então, provavelmente, a grande maioria de vocês sabe como é que funciona o sistema financeiro. Eu só vou dar uma pequena pincelada. O sistema financeiro se divide entre diferentes mercados. O Banco Central toma conta daquele mercado bancário. O mercado é o maior mercado. E a CVM é o regulador do mercado de capitais, ou seja, o mercado onde ocorre justamente a desintermediação bancária, onde os poupadores e os tomadores de recursos se encontram diretamente, sem que o banco faça uma intermediação dessa operação. Ah, Cláudio, tem distribuidor, tem contrato de intermediação? Sim, sim. Como prestação de serviço, o sistema financeiro continua atuando, mas não tem a figura do banco tradicional dentro do mercado de capitais. Portanto, as missões das organizações, do Banco Central, da CVM, e se a gente quiser falar também da SUSEP, que toca seguros e previdência, ou falar da Previc, que toca a previdência pública, as missões são diferentes, não são melhores, não existe comparação, elas, na verdade, são complementares por tratarem de mercados diferentes. E, no caso do mercado de capitais, um passo atrás. E, sendo o Banco Central o regulador que está focado na rigidez, na solvência, na liquidez do sistema como um todo, ou seja, o foco do Banco Central é manter o sistema financeiro funcionando. E faz sentido. O sistema financeiro, se a economia fosse um corpo, o sistema financeiro seriam as veias, as artérias, de modo que, mesmo que todo o corpo esteja funcionando bem, se você esvair as veias, as artérias, o corpo morre. Então, de fato, solvência e liquidez do sistema financeiro é uma questão central para o país, e é essa uma das missões, né? E a missão assim mais afeita ao tema desse painel, do Banco Central do Brasil. Já a CVM olha para a formação de preços e divulgação de informação. A missão precípua é fazer com que a formação de preços de ativos financeiros na economia seja eficiente e que o investidor esteja protegido. Então, ela não olha para o sistema como um todo, ela olha para as operações, para os investidores, para os agentes de mercado. A abordagem dela é uma abordagem que não é prudencial, ou seja, o Banco Central ele vai tentar fazer com que os problemas não ocorram. É uma abordagem de prudência. Eu tento evitar a ocorrência de problemas que podem danificar toda a economia. A CVM não trabalha em cima de prudência, ela não tenta evitar a ocorrência de problemas. O que ela tenta fazer é justamente o contrário, é fazer com que os problemas sejam evidentes. Então, para concluir, assim, mal comparando, se um auditor do Banco Central chegar num banco e identificar um problema, a atuação dele vai ser no sentido de resolver aquele problema o mais rápido possível, com a menor quantidade de pessoas possível sabendo. Resolver o problema de modo que ele não se alastre e não coloque em risco o sistema financeiro como um todo. O auditor da CVM vai fazer o contrário, vai olhar e falar assim, divulgue imediatamente um fato relevante para que o mercado todo que opera em cima desses preços saiba que você tem um problema. Então, não são coisas diferentes, ou melhor, são coisas diferentes, mas são, no fundo, mais complementares do que conflitantes, porque esse freio e contrapeso mantém todo o sistema funcionando. E como as organizações têm missões diferentes, a abordagem em cima da questão de como lidar com os fatores socioambientais e também com os riscos socioambientais também é muito diferente. O foco da CVM vai estar em informação, né, na geração, na prestação de informações ao público. E aqui cabe um elogio ao Banco Central, como foi dito. O Banco Central é super pioneiro. Aliás, o sistema financeiro, o mercado financeiro, o mercado dos bancos, atentou muito antes para a questão dos riscos socioambientais, sob uma perspectiva de risco de crédito, né? Qual é a chance do banco quebrar, e aí outro banco quebrar, e a economia quebrar, do que o mercado de capitais, que só começou a olhar para a questão do impacto dos riscos socioambientais nos preços muito recentemente. Então, a gente tem o Banco Central, como foi dito, há quase 20 anos atrás, soltando a sua primeira política,
nunca deixou de trabalhar nessa matéria, sempre teve um departamento, que hoje em dia está muito maior, graças a Deus. A gente tem o TCFD, quer dizer, a primeira ação mais concreta no sentido de se fornecer uma taxonomia global e uma modelagem global para se abordar o gerenciamento desses riscos foi no sistema financeiro, né? O TCFD é Task Force on Climate Related Financial Disclosure, ou seja, como tratar os riscos socioambientais dentro, mas com foco nos bancos. E aqui outra vírgula, porque o chair do TCFD foi o Michael Bloomberg, o criador, o fundador do grupo de mesmo nome, e por ser uma figura de muito destaque no mercado financeiro, foi nomeado mundial, foi nomeado chair desse grupo, mas ele era grande estrela. O trabalho foi feito pelos vice-chair, uma delas, Denise Pavarino, uma brasileira, uma das executivas brasileiras de maior destaque no mercado financeiro. E esses modelos foram sendo incorporados, não só no Brasil, mas também em outras jurisdições, e se transformando em prestação de informações para os investidores. E aí, de novo, assim, então, essas informações não são cobradas da CVM, informações sobre diversidade nas empresas, informações sobre como é que se dá a diversidade, por assim dizer, salarial dentro de uma companhia, informações sobre como é que estão as suas emissões de carbono, como é que você qual é a métrica que você utiliza dentro de um fundo de investimento que se vende como algo que tenha impacto social. O foco está sempre nessa questão de originar valor, e não sob a perspectiva do burocrata, do técnico, do regulador, mas por demanda dos stakeholders do mercado de capitais. Então, não foi a CVM que decidiu que o formulário de referência das companhias abertas tem que ter questões sobre diversidade de gênero no conselho de administração. Isso daí, eventualmente, eu pessoalmente visto esse chapéu, acho que é uma bandeira legal de se levantar. Mas o desenvolvimento sustentável de um mercado não pode se dar por conta de idiosincrasias e chapéus. Então, é muito realmente a crença de que sustentabilidade, finanças sustentáveis já são uma matéria feita aos negócios, e os stakeholders, de uma maneira geral, controladores, acionistas minoritários, analistas, investidores, demandam essas informações. E aí, prosseguindo no mesmo exemplo, por que demandam informações? Porque essas informações efetivamente passaram a compor os preços dos ativos. Permanecendo no mesmo exemplo, por que saber como é que se dá a diversidade de gênero no board de uma companhia é importante? Por curiosidade? Não. É importante porque existem muitos estudos na academia indicando claramente que, ao menos no longo prazo, as companhias que são mais diversas em suas lideranças tendem a ter uma performance melhor, tendem a originar mais valor para o acionista, para o investidor. E é meio intuitivo isso, né? Pessoas diferentes, né, tendem a chegar, pensando, conversando, inteligentes, tendem a chegar a conclusões melhores do que um montão de gente que pensa igual. Então, a gente olha para essas questões sobre essa perspectiva de originar valor por meio da informação. A gente vem trabalhando nisso há algum tempo já. Temos uma política interna que alcança ações de diferentes naturezas. Então, eu estou falando de normatização porque é a parte mais visível, mas existe supervisão, existe treinamento de pessoal, existe participação em grupos de trabalho, existe disseminação de conhecimento, como eu estou fazendo aqui, de certa maneira. Então, é realmente uma agenda transversal dentro da casa, suportada por uma política pública, que está disponível em nosso site. E, no final das contas, independentemente das crenças, dos viéses pessoais, a gente faz tudo isso porque a gente acredita que finanças sustentáveis são, e finanças sustentáveis conversa diretamente com os riscos socioambientais, são uma nova fronteira dos mercados financeiros e de capitais, e o Brasil tem tudo, né, para ser muito competitivo nessa nova fronteira, especialmente no que se refere à originação de projetos e ativos. Perfeito. Acho que deixou, então, agora, né? Boa tarde a todos. Eu aproveito para agradecer o convite da Finasbac. Espero que vocês vão me entender com o meu sotaque francês. Bom, depois de falar com os dois principais reguladores do sistema financeiro nacional
Eu só vou complementar de forma simples a transparência de informação e dos controles dos riscos é uma verdade necessária para todos os riscos. Na verdade, por quê? Porque isso que traz confiança para os players do mercado, para os investidores e para os agentes. Por que essa questão é atual quando falamos de sustentabilidade de risco socioambiental? Porque nós não temos ainda um quadro consolidado, completo, tão sobre os dados, as metodologias de avaliação dos riscos e de previsão, e também um quadro regulador que não é ainda completo, que é ainda em construção. Então, é por isso que tem essa questão que é mais atual quando falamos de sustentabilidade de que para outros riscos, como risco de mercado, de crédito. Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho, então, Isabela, eu vou voltar com você. A gente tem um trecho do relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticos do Banco Central, que diz que ainda não há as metodologias e métricas consolidadas na literatura e no mercado. Então, acho que a gente já chegou nesse consenso aqui, né? Está em construção. Eu queria entender um pouquinho da visão de vocês, então vou perguntar para a Isabela, depois vocês podem complementar. Já que a gente está num evento falando de futuro, a gente está entendendo como esse futuro das métricas a respeito de riscos socioambientais vai demorar muito, vai ser abrupto pela necessidade. A gente sabe que tem uma urgência. O outro painel falaram, né, o preço do arroz agora por causa do Rio Grande do Sul. Então, essa urgência dessas métricas e dessa mitigação de riscos, como vocês estão enxergando essa janela de tempo daqui para frente? Bem, eu gostaria que isso acontecesse de uma forma bem rápida, né? Eu acho que todos nós, né? E eu até acho que, nos últimos anos, né, o mercado financeiro teve avanços significativos. Eu diria assim, que, olhando para o futuro, um mundo ideal seria quando a gente chegasse numa situação em que os parâmetros de riscos socioambientais e ESG, né, tivessem totalmente incorporados no processo de tomada de decisão, né? Ou seja, fizesse parte daquele business as usual, né? Então, mas eu acho que isso é um processo, assim, é meio arriscado a gente dar um horizonte, mas eu diria assim de 5 a 10 anos, né? Se por um lado a gente tem observado alguns revés no meio do caminho, apesar da evolução, de vez em quando tem um retrocesso. Para que isso? Aí diminui o ritmo, né, dos avanços, a relevância do tema. Por outro lado, ainda mais estando aqui, a gente está num momento de tecnologia aí que pode fazer total diferença nesse aspecto, né? Então, seja, né, na coleta de dados, né, na confiança, né, dos dados de ESG, que a gente sabe que ainda é um problema muito grande para as métricas, né? No estabelecimento de métricas, né, que sejam confiáveis, robustas, né? Desenvolvimento de ferramentas, né? Inclusão, até métricas que possam ir além do que a gente chama de sustentável, aquelas que medem, de fato, o impacto das decisões dos investimentos na sociedade, no planeta, entendeu? Até a integração disso nos modelos financeiros que dão apoio à tomada de decisão, né? Então, apesar de ver esse horizonte mais longo, assim, de 5 a 10 anos, eu acho que a gente vai continuar vendo mudanças, né, significativas ao longo desse trajeto, né? E tenho muita, assim, confiança de que o uso de blockchain para a parte de rastreabilidade, né, dessas informações, o uso de inteligência artificial para identificar processos, para big data, para análise de dados, tudo isso pode
acelerar esse processo de uma forma bastante dramática. Ótimo. Ouvindo, eu me lembrei, eu comentei com o Frederick mais cedo exatamente sobre esse caso, talvez por esse tempo me facilitado, falando em uso intensivo de tecnologia, um reporte que fizeram para a gente no Lab de Inovações Financeiras, que é o LIFT da CVM, por assim dizer, talvez com uma concepção um pouco diferente. O BASA, o Banco da Amazônia, para operações muito grandes, já tem uma rotina em que ele dispara um drone. Porque lá, na Amazônia, às vezes o cara ficou 2 dias no Rio para ir até a agência bancária para negociar com o gerente. E o gerente não tem como mandar alguém 2 dias no Rio para ver o terreno, se está dentro da política socioambiental, se o cara está fazendo, se o cara tem lá o que ele descreveu. Manda um drone. Manda um drone, o drone bate foto, filma e volta e faz a análise a partir das imagens do drone. Então, assim, eu sei, sai um pouco da questão das finanças, a gente está falando de uma máquina e tal, mas o uso de tecnologia, sem dúvida, vai incentivar muito, eu acredito que vai acelerar bastante a utilização, o desenvolvimento, de fato, desse novo segmento de mercado de finanças sustentáveis por viabilizar a produção de informações. E eu acho que, antes da métrica, em relação à pergunta propriamente dita, a gente tem que falar de taxonomia. Métricas já existem muitas, elas estão competindo, é muita gente, né? A gente, especialmente no exterior, nos mercados mais maduros, já tem bastante gente competindo por definir o que é verde, o que é climático, e como é que se monitora isso, como é que se mensura os impactos. E a gente, de fato, ainda não tem nada vencedor, não tem nada que seja globalmente aceito, globalmente aplicável. A boa notícia é que esse trabalho está ongoing, né? Então, eu mesmo faço parte de um grupo de trabalho da IOSCO. A IOSCO é a International Organization of Securities Commissions, ou seja, é a Organização Internacional de CVMs. E tem um grupo de trabalho dedicado à sustentabilidade, já reconhecendo a mesma coisa. Sustentabilidade, na verdade, é um novo mercado. Né? O financiamento da sustentabilidade, da transição climática, tudo isso vai perpassar os mercados financeiros de capitais. Né? O governo não tem dinheiro para fazer isso. Vai ter que ser a poupança pública, seja por meio do banco, seja por meio do mercado. E eu acho que tudo isso, essa parte ainda está ongoing, ainda se encontra em desenvolvimento, inclusive no Brasil, né? Onde a gente tem um grupo de trabalho que já está instituído, já está trabalhando para desenvolver a taxonomia brasileira sustentável. Eu acho que, quando a gente tiver a taxonomia, ou seja, todo mundo chamado laranja de laranja, banana de banana, morango de morango, fica facilitado o desenvolvimento da indústria, o gerenciamento de riscos, e o estabelecimento de métricas vencedoras, que talvez seja o mais importante sob a perspectiva do regulador de mercado, porque isso conversa com comparabilidade. Então, assim, os mercados financeiros são interligados. Podem não existir investidores globais, na acepção da palavra, como o Courtney alertou, mas os mercados são interligados. Eu abro aqui a Avenue, dou uma ordem para fazer uma operação na Bolsa de Nova York, comprando ativos com reais que eu acabei de depositar numa conta que virou dólar. Então, isso tudo dura 2 minutos, e eu sou um cara de classe média no Brasil. Então, os mercados são efetivamente interligados e, portanto, os produtos e mercados têm que ser também comparáveis, né? Então, assim, o que é uma ação nos Estados Unidos tem que ser algo parecido com o que é uma ação no Brasil, e os modelos matemáticos aplicáveis para calcular o valor dessas ações têm que ser os mesmos. Então, sim, eu acho que a gente está no momento, mas eu diria que será mais rápido, pelo menos no mercado de capitais eu não espero 5, 10 anos, porque a partir de 2016 as companhias brasileiras, e possivelmente até lá também outros emissores de valores imobiliários, vão ter que começar a publicar os relatórios S1 e S2, que são relatórios 26. Oi? Eu entendi que 16, é 26. É 26, eu falei 16. Tá vendo? Alzheimer já terrível. Poderia ter sido, mas... Né? É isso, pessoal, 26, então... E isso já traz, por ser um padrão contábil, que foi fácil incorporar, porque é internacional, então olha que vantagem, todo mundo vai fazer igual. Então é fácil incorporar, e isso daí já vai começar a forçar os agentes de mercado para determinado modelo. E aí, Frederick, estamos perto ou longe? Bom, espero que estamos mais perto dos 5 que dos 10 anos, porque temos um sentido de urgência. Então, é um começo. Mas, bom, o Cláudio acabou de falar do ISSB S1 e S2. A CVM publicou uma resolução
de dezembro, que é inspirado como esses padrões internacionais, e acho que um marco importante, porque cria uma relação entre as informações, a estratégia de uma empresa em termos socioambiental, como as demonstrações financeiras. Então, temos dois passos. Antes, é verdade que estava muito no setor financeiro, aqui no Brasil. Daí vai abrir para as grandes empresas e vai precisar encontrar um espelho nas demonstrações financeiras. Então, é ainda um desafio ao nível contábil, porque não são normas contábeis, mas vai forçar os contadores, os CFO, a conversar com as pessoas que cuidam de sustentabilidade. Como vou traduzir meus riscos? Bom, e também vai... é uma oportunidade também para os Big Four, os Accenture, para ajudar. Mas isso faz parte, se ajuda para acelerar esse processo, mas acho um marco essencial. Inclusive, foi no mesmo tempo, mais ou menos em dezembro, que a União Europeia emitiu 12 relatórios que vão no mesmo sentido, ou seja, linkar a estratégia, as informações sobre sustentabilidade com minhas demonstrações financeiras. E a SEC, nos Estados Unidos, publicou um texto também, uma lei, em março, acho. Então, é um movimento internacional, um passo importante. Excelente. Eu vou aproveitar, então, Cláudio, eu vou te perguntar, vamos trazer a frase clássica do presidente da CVM, que diz que o futuro é verde e digital, né? Então, para perguntar um pouquinho a respeito de greenwashing e outros washings, né? Porque a CVM tem bastante essa preocupação, né? Em deixar claro o que realmente tem impacto positivo, como a Isabela falou, né? A gente precisa entender o que efetivamente tem impacto, porque senão, no fim das contas, não adianta nada, né? E a relação, então, de greenwashing e qualquer washing com essa questão do risco, né? É verdade, João Pedro sempre fala que o futuro é verde digital, e nesse caso eu acho que é um slogan muito feliz, porque de fato é. E talvez até se confunda as duas coisas, né? Seja digitalmente verde ou algo assim. A questão do washing, seja green, seja social, ou qualquer um deles, ou seja, lavagem de dinheiro, por exemplo, ou seja, todos os riscos a um funcionamento eficiente no mercado de capitais, no caso, utilizando ferramentas, produtos de mercado para distribuir produtos financeiros com esse apelo socioambiental, sem que esse apelo exista, tudo isso daí representa preço mal formado, público investidor enganado por informações mal fornecidas e, portanto, é considerado extremamente danoso para o mercado de capitais. Então, o sujeito distribuir um ativo em mercado, dizendo que esse ativo, por exemplo, vai gerar um impacto social em determinada região, e isso não ser verdade, significa que houve alocação de recursos da poupança pública em torno de determinada expectativa que nem na largada existia chance de se concretizar, na medida que aquilo ali era washing, né? Não existia um interesse genuíno em se provocar o benefício socioambiental que foi vendido. Então, a gente, por exemplo, um caso clássico de greenwashing, o fundo que se denomina ISG e investe em companhias mineradoras e petrolíferas, né? Isso daí, o camarada não é ISG, né? E isso realmente causa um dano muito grande ao mercado, porque, normalmente, quando você passa por essa experiência, depois você não volta a fazer alocações de recursos em produtos parecidos. Então, você diminui, inclusive, a atratividade daquele segmento de mercado. Mas essa é uma questão muito particular dos fatores ESG. Mas, em última análise,
fazer com que a informação correta chegue no investidor, independentemente de qual é a natureza dessa informação, é a principal missão, é a missão clássica, talvez não a principal, mas é a missão mais clássica do regulador de security. Então, sim, isso nos assim, perturba bastante, tanto que a área de supervisão, e aí quando a gente fala desse tipo de coisa, já é mais área de supervisão, né, que tem que ir lá no campo, tem que fazer monitoramento de mercado e encontrar, ou por meio de denúncias, reclamações, consultas, eles têm que encontrar esses problemas. A área de já existem ações dentro do plano de ação de políticas, dentro da política de finanças sustentáveis da CVM, já existem ações destinadas a lidar com greenwashing e social washing, porque a gente entende que a indústria aqui ainda está nascendo e ela tem que nascer direito. Então, por exemplo, a conceituação do que é um fundo ESG só está valendo desde outubro do ano passado, é algo muito mais recente. Agora, a supervisão vai entrar em campo, começando a mapear todos os fundos que, de alguma maneira, em sua denominação, induzem os investidores a acreditar que ele vai gerar algum benefício socioambiental. Vou pegar aquilo e, ok, vamos ver como é que esse camarada origina, se ele está originando benefício socioambiental e se o está fazendo e mensurando de acordo com o seu regulamento, que é o documento dele que contém as obrigações dele junto aos investidores. Então, sim, a gente está muito preocupado, mas são dores do parto, né? Todo novo segmento de mercado que surge, eu acho que nem somente no mercado financeiro, as indústrias, em seu nascedouro, trazem efeitos colaterais que têm que ser tratados ao longo do tempo. Eu acho que aqui não vai ser diferente. Lógico. Para complementar. E também tem a questão, como o Cláudio falou, né, uma vez rompido aquele grau de confiança, né, dificilmente o investidor volta a procurar aquele tipo de ativo. Então, isso, olhando de uma forma mais generalizada, isso também retarda esse processo. A gente sempre fala do volume de investimento que é necessário para a gente alcançar uma economia sustentável, uma economia de baixo carbono. E aí, quando você tem esse tipo de evento, vamos dizer quebra assim, de confiança, você retarda esse movimento e, como já se falou, a urgência é muito grande, né? Então, também é um ponto bastante preocupante nessa questão do greenwashing. E aí entram as questões que o Cláudio comentou, da taxonomia, né, dessas métricas, dos controles, da transparência das informações, né, desses novos padrões, como o Patrick comentou, o Frederic comentou também, desses novos padrões, do ISSB. Né? Então, e tudo isso dentro de um contexto em que as coisas estão acontecendo, né? E a gente quer avançar cada vez mais rápido, né? Mas os padrões ainda estão sendo discutidos, o consenso ainda está sendo negociado, vamos dizer assim. Frederic? Acho que hoje, no Brasil, o que falta é essa famosa taxonomia das finanças sustentáveis. Porque isso que permite de classificar com critérios objetivos e científicos atividade, ativos. Então, vai dar um pouco um selo do regulador. Então, já dá mais transparência, cria padrões. Então, tem menos dúvida sobre o que é um investimento, um ativo, uma ação, um projeto sustentável. Acho que o próximo passo que falta hoje no Brasil, mas que entendo deveria acontecer logo. Ótimo. Natália, só claro. Aproveitando aí o comentário do Frederic. Ano passado, então, foi divulgado um plano de ação para a construção da taxonomia sustentável brasileira. É um processo que está sendo liderado pelo Ministério da Fazenda, o Banco Central está participando, o CVM participando, vários ministérios. E a perspectiva inicial era a gente construir esse documento. Isso é um documento dinâmico, uma ferramenta dinâmica,
mas até novembro, a COP desse ano. Provavelmente deve ter algum atraso. Isso daí é um processo bem ambicioso. O Frederic pode dizer quanto tempo levou para ter a taxonomia europeia, né? Eu acho que é bem ambicioso essa meta aí estabelecida. É uma taxonomia que envolve vários setores da economia, tem, além de objetivos climáticos e ambientais, também objetivos sociais, né? Então, a gente está bem confiante de que vai ter um resultado bem bacana e que vai contribuir de forma bastante significativa para esse processo. Obrigada, Isabela. Bom, então, agora vamos, Frederic, eu queria perguntar para você e depois ter, né, o complemento dos outros painelistas a respeito de uma parte do relatório do Banco Central, então, que saiu no fim do ano passado, que diz que os resultados da análise de sensibilidade ao risco de chuvas intensas, não tem como a gente não falar sobre isso, né, pessoal, vivendo o que a gente está vivendo aqui no Brasil. Esse estudo mostra que, a respeito de municípios com alto risco de chuvas intensas, aumentaria de 0%, que é o número atual, para 16% em 2030 e 33% em 2050. E essa exposição ao risco, as instituições mais expostas a esse risco seriam os bancos de segmento S3. Então, a minha pergunta a respeito desse trecho do relatório que a gente está vivendo hoje, com muita tristeza, no Rio Grande do Sul, é como vocês enxergam, e aí, especificamente, o BNP Paribas, que eu sei que é um banco das finanças sustentáveis, né? Como que vocês estão enxergando e trabalhando com a tecnologia para que a gente consiga mitigar esses riscos, para que a gente consiga administrar todas essas mudanças climáticas que já estão resultando e vão resultar cada vez mais nesse risco sistêmico, né, para o sistema financeiro nacional. Então, é esse casamento da tecnologia, os riscos, olhando daqui para frente, assim. Bom. Fácil. Bom, né? fácil. Bom, primeiro, esse evento, infelizmente, vai acontecer e com uma frequência que só vai aumentar. Mesmo se pararmos agora a emitir, vai acontecer. Bom. Segundo, não vou falar de modelo climático, porque perdemos o norte. Mesmo o relatório que você citou, 0% dos municípios, isso foi em dezembro. De fato, concretamente para os agentes do sistema financeiro, acho que o primeiro desafio é aprimorar a medição, os impactos e a previsão desses riscos. Isso acho a primeira coisa. Acho que todas as instituições financeiras estão ainda trabalhando para avaliar os impactos sobre nossa carteira. Bom, você falou de tecnologia, tem algumas soluções que já se falava antes do mercado, mas acho que vai se acelerar, que são as soluções que utilizam dados de localização geoespacial, cruzando com a localização dos ativos, das fábricas, muito útil, utilizado no agronegócio. Acho que para os riscos climáticos vai ter um outro mercado. Também, de fato, na avaliação dos bancos, vai introduzir ou vai ponderar melhor
alguns critérios, como a resiliência climática. A resiliência climática é onde estão meus ativos, ou seja, minhas fábricas, se eu dependo de um só, em que região está. Se essa fábrica, essa empresa, esse município tem um plano de contingência, então isso é a metodologia que vão evoluir. Mas, bom, isso é mais para avaliação dos riscos, medir os impactos. Se queremos realmente ter um impacto para o nosso futuro, as únicas medidas que vão ter efeito são aquelas que visem a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E lá, as instituições financeiras têm um papel essencial. O BNP Paribas é parte de uma aliança de bancos que é NZBA, o Net Zero Banking Alliance. Tem 140 bancos, inclusive 2 bancos brasileiros. E o objetivo é se alinhar sobre o Net Zero em 2050, que é o mesmo objetivo dos acordos de Paris. Então, acho isso é o principal desafio que nós temos na frente. A curto prazo, para ter uma ferramenta que falta ainda no Brasil, que é mercado de carbono regulado. Bom, tem projeto de lei que foi aprovado, que está em trânsito no Senado. Acho que isso é passo essencial. Falta essa ferramenta porque junto com esse mercado regulado, você estabelece metas. Então, metas de emissão máxima. Então, você cria crédito, porque se você estoura seu limite, você precisa comprar crédito. Se, ao contrário, você emite menos que autorizado, você pode emitir crédito. Temos hoje mercado voluntário, mas que voltamos a essa questão de confiança e de ter selo. Então, ter esse selo vai permitir também de implementar uma política muito mais ativa para que o mercado como um todo virá protagonista. E isso, inclusive, vai ser um catalisador de inovação tecnológica, porque junto a essa questão de confiança, então vai catalisar, falamos de tokenização de blockchain, para linkar o projeto ou as emissões juntos. Vai ter uma questão de ter uma homologação de alguns créditos do mercado voluntário para o mercado regulado. E vai ter uma questão de link internacional, de dar acesso aos investidores estrangeiros e de convertibilidade. Então, isso é vetor essencial, porque os estudos mostram que o Brasil tem potencial. Bom, potencial, todo mundo sabe, a floresta amazônica
Temos também a matriz energética renovável, que é favorável. E acho que estudos falam que, comparando com o petróleo, o Brasil seria a Arábia Saudita da sustentabilidade no futuro. Mas as medições mostram que pode chegar até 25% dos créditos regulados no mundo inteiro. Então, é uma oportunidade. Então, voltando à questão tecnológica e de inovação, via esse catalisador, vai seguir uma série de problemas que precisamos endereçar. Falamos muito de dados, de ter dados confiáveis. Então, se queremos métricas, vai precisar de dados. E, sinceramente, acho que o Brasil está bem avançado. Tem muitos dados, mas falta de poder consolidar esses dados ainda. Então, vamos falar de data analytics, porque além de ter esses dados, precisa analisar, precisamos melhorar a gestão e o entendimento de esses riscos. Vai trazer também a questão que chamamos de carbon offset. Uma vez que você tem um quadro, vai ter toda uma engenharia para montar e certificar esses créditos, esses certificados de carbono. E, uma vez que temos esse mercado, vai abrir também, com mais confiança, oportunidade para ter plataforma de investimento, de trading, como para os bitcoins. Então, acho que tem um caminho, essencialmente, acho uma oportunidade para o Brasil e para o sistema financeiro nacional. Ótimo. Você pegou o microfone, você ia complementar? Eu queria complementar que uma notícia positiva, né, é que o Banco Central faz uma pesquisa de estabilidade financeira para riscos climáticos, e ele publicou a segunda edição dessa pesquisa agora no relatório de estabilidade financeira no final de abril, onde ele mostra um aumento da maturidade foram, acho que, 83 instituições que participaram, respondentes, e mostra um aumento da maturidade das instituições com relação ao tratamento dos riscos climáticos. Mais ações, maior introdução de metodologias, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bastante positiva. E também comentar sobre essa questão, né? Do mesmo jeito que no painel anterior falava-se muito, né, de juntar o cara que entende de banco, de finanças, com o cara que entende de tecnologia, eu acho que aqui também a gente tem o mesmo desafio, né? Na realidade, talvez sejam até 3 elementos: finanças, sustentabilidade e tecnologia, né? Colocar todo mundo junto para construir. E, nesse sentido, vai ter um painel, né, na sequência de uma iniciativa organizada pelo Banco Central, com apoio da FENASBAC, no âmbito do G20. A gente vai ter uma palestra na sequência, que é o Tech Sprint, né, onde a gente busca soluções tecnológicas inovadoras para endereçar problemas de sustentabilidade. Então, é uma oportunidade também para a participação. Isso mesmo. Eu teria mais um monte de perguntas e um monte de coisas para falar, mas a Dani está me ameaçando aqui, então eu vou devolver o microfone para ela para não causar nenhum problema. Gente, muito obrigada, excelente, viu?